Olá, boa tarde, meu nome é Luiz Guilherme, sou aluno do primeiro F da escola IFTO Campus Araguatins e hoje estarei apresentando o seminário da professora Vanessa Maciel Silva. Bem, o tema do nosso seminário é a classe verbal e eu fiquei com o tópico 1 que fala sobre a classificação dos verbos e o tópico 5 que fala sobre as vozes. Bem, a classificação dos verbos é organizada e apresentar os diferentes tipos de verbos na língua portuguesa, explicando suas características e uso. Essas classificações ajudam a compreender as variações na conjugação e no comportamento dos verbos em diferentes contextos, tipo os regulares mostram um padrão de fixo de conjugação sem alteração no radical. Já os irregulares sofrem mudanças no radical ou nas determinações ao serem conjugados. O anormalos possui variações muito expressivas no radical ao longo da conjugação. Os defectivos não são conjugados em todas as formações ou pessoas por motivos fonéticos ou seméticos. Já os abundantes apresentam duas ou mais formas no particípio e um exemplo é o aceitado ou aceito. Bem, os auxiliares acompanham verbos principais para formar tempos compostos e locuções verbais. As locuções verbais combinam a combinação de um verbo auxiliar com um verbo principal no infinitivo, gerúndio ou particípio. As unipessoais, que os verbos conjugados apenas nas terceiras pessoas, geralmente relacionados a fenômenos naturais. Os pronominais são verbos que exigem um pronome reflexivo para sua correta conjugação. Essa classificação tem a função de facilitar o estudo e o entendimento dos diferentes comportamentos dos verbos na língua portuguesa, auxiliando na sua correta aplicação na escrita e na fala. Já o tópico 5, que fala sobre a voz ativa, ele é assim. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo, o foco está no agente da ação. O exemplo é: o professor explicou a lição. O sujeito é o professor. O verbo explicou e o objeto é a lição. Voz passiva. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo, ou seja, a ação é transferida para ele. Pode ser dividida em dois tópicos. Voz passiva analítica, formada pelo verbo ser ou outro verbo auxiliar, mas participam do verbo principal. Um exemplo: a lição foi explicada pelo professor. O sujeito paciente. A lição, verbo, foi explicada, agente da passiva, pelo professor. Voz passiva sintética ou pronominal, formada pelo verbo na terceira pessoa, acompanhada do pronome se. Exemplo: explicou-se a lição. O sujeito aqui é indeterminado ou paciente. Voz reflexiva ocorre quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, geralmente com os pronomes reflexivos se ou me. Exemplo: o menino machucou-se ao cair. O menino praticou e sofreu a ação de machucar-se. Esses conceitos são importantes para compreender a estrutura das frases e a ênfase que se deseja dar à ação ou ao agente. Bem, essa foi minha parte. O resto dos tópicos são os tópicos 3, o 4, o 2, o 3 e o 4 ficará pelo meu colega João Malache. Os tópicos dele
que ele falará é sobre a flexão dos verbos. O tópico 3 é o modo e o tópico 4 é o tempo. Olá, meu nome é João Malache, sou aluno do primeiro F da Escola IFTO Campus Araguatins e hoje estarei apresentando o seminário da nossa professora de português, Vanessa Maciel Silva. O tema do nosso seminário é classe verbal e estarei falando no tópico 2, 3 e 4. O tópico 2 fala sobre a reflexão dos verbos. O tópico 3 fala sobre o modo. E o tópico 4 fala sobre o tempo. A reflexão dos verbos em pessoa é número e número refere-se às mudanças que ocorrem nas formas verbais para indicar quem realiza a ação e quantos são os agentes da ação. Primeira pessoa indica quem pratica a ação verbal. Na língua portuguesa, há 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa. Quem fala é eu, singular. Nós, plural. Exemplo. Eu canto, nós cantamos. Segunda pessoa. Com quem se fala é tu, singular. Vós, plural. Exemplo. Tu cantas, vós cantais. Terceira pessoa. De quem se fala, ele, ela, singular. Eles, elas, plural. Exemplo. Ele canta, eles cantam. Número 2. Indica se a ação é realizada por um único sujeito, singular, ou por mais de um, plural. Singular. O sujeito é único. Exemplo. Eu estudo. Ele corre. Plural. O sujeito é múltiplo. Exemplo. Nós estudamos. Eles correm. A conjugação verbal sempre leva em conta essas flexões para concordar com o sujeito da oração. A flexão do modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação expressa pelo verbo. Na língua portuguesa existem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Primeiro, modo indicativo. Expressa certeza, realidade e ações concretas. O falante acredita que a ação ocorreu ou ocorrerá. Exemplo. Eu estudo todos os dias. Ação real no presente. Segundo modo, subjuntivo. Expressa possibilidade, dúvida, desejo ou hipótese. Indica uma ação incerta ou dependente de outra. Exemplo. Se eu estudasse mais, tiraria notas melhores. Hipótese. Terceiro modo, imperativo. Expressa ordem, conselho, pedido ou convite. Pode ser afirmativo ou negativo. Exemplo. Estude para a prova. Ordem, conselhos. Exemplos. Não chegue atrasado. Proibição. Cada um desses modos é usado conforme a intenção do falante na comunicação. A reflexão de tempo verbal indica o momento em que a ação do verbo ocorre em relação ao presente do falante. Os tempos verbais se dividem em pretérito, presente e futuro. Primeiro pretérito, passado, indica ações que já ocorreram. Pode ser dividido em
Pretérito perfeito. Ação concluída no passado. Exemplo: eu estudei ontem. Pretérito imperfeito. Ação continua ou habitua no passado. Exemplo: eu estudava todas as noites. Pretérito mais que perfeito. A ação anterior a outra no passado. Exemplo: quando cheguei, ele já estudará. Segundo presente. Indica uma ação que ocorre no momento da fala ou em fato geral. Exemplo: eu estudo agora. O sol nasce no leste. 3. Futuro. Indica ações que ainda acontecerão. Pode ser futuro do presente, algo que ocorrerá em relação ao presente. Exemplo: eu estudarei amanhã. Futuro do pretérito, algo que poderia acontecer no passado sob certas condições. Exemplos: se eu tivesse tempo, estudaria mais. Esses termos são essenciais para situar a ação no tempo dentro do discurso. Agradeço por participar desse seminário e até a próxima.